Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e com vitória, não sem dificuldades. Sofreu, enfrentou vários problemas e conseguiu derrotar o Santos. Em Caxias do Sul, o Soares perdeu mais um pênalti. Que coisa, hein? Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Punido com a perda do mando de campo, o Grêmio recebeu o Santos em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, onde o torcedor gremista compareceu em peso e o Grêmio conseguiu os seus primeiros 3 pontos do Campeonato Brasileiro, justamente na estreia, e isso, senhoras e senhores, é o mais importante. Você negocia com algumas coisas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, menos com os 3 pontos. Se você tem a chance de conquistar os 3 pontos, conquiste-os, porque eles podem fazer falta lá na frente. Pode ser clichê, pode ser algo até lógico e óbvio, mas é preciso ser dito. O Grêmio teve dificuldades contra o Santos? Teve, mais até do que eu imaginava. Especialmente pelo Santos, que eu tenho acompanhado bastante aqui em São Paulo. E decepcionado estou com o trabalho do Odair Hellmann e com essa equipe do Santos, que não vem desenvolvendo um bom futebol. Não conseguiu se classificar nem para as fases finais do Campeonato Paulista. Fez um jogo sofrível contra o Blooming na Copa Sul-Americana, mas acabou até vencendo, porque o adversário teve um jogador expulso no segundo tempo, e aí fez um gol lá nos acréscimos, numa bola parada, e depois, na Copa do Brasil, derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0, mas um adversário bem inferior com relação à realidade que o Santos vai enfrentar agora no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, essas últimas vitórias do Santos, elas tinham sido em atuações muito decepcionantes. No esquema de jogo, evidentemente que com muitos desfalques, até porque a crítica que era feita é pelo tempo de trabalho, né, que a equipe do Santos tinha tido entre a eliminação do Paulista e o começo das competições agora. Mas esse jogo foi diferente. O Santos competiu. O Santos encarou o Grêmio, teve um ótimo enfrentamento. Acho que o Santos deu mais trabalho, repito, do que eu imaginava, especialmente depois da entrada do Soteldo. Teve uma lesão, o Lucas Barbosa, né, que foi o escolhido pelo Odair Hellmann no começo do jogo, só que ele tem uma lesão e aí o Soteldo, voltando de lesão, acaba entrando ainda no primeiro tempo. E, gente, é impressionante o que o Soteldo faz nesse time do Santos. Ele dá outra cara pro time, ele faz tudo passa por ele faz uma bagunça no setor ofensivo e ele deu muito trabalho, mas muito trabalho para a equipe do Grêmio desde o primeiro momento. Foi expulso de uma maneira completamente estúpida, porque o Grêmio também precisa fazer uma substituição, que é o João Pedro no intervalo, autor do gol inclusive, e entra o garoto Tomás Luciano, que foi muito bem na marcação ao próprio Soteldo. E aí o Tomás Luciano consegue ganhar uma disputa do Soteldo, o Soteldo se invoca com ele na lateral do campo, levanta o jogador gremista numa falta clara para cartão amarelo. O problema é que 4 minutos antes, o Soteldo tomou um cartão bobo por reclamação. Porque existe uma nova recomendação, e está todo mundo percebendo isso, talvez a primeira rodada tenha sido um pouco fora do tom, até para a gente saber do que vai acontecer na sequência, mas está muito claro que os árbitros não irão tolerar reclamações. E aí você pode achar que está certo ou que está errado, mas isso é um fato. Se reclamou, os caras vão dar cartão. Então não reclama, caramba. Mas não tá certo, o árbitro tem que ser xingado porque eles erram também. Tá bom, então você vai continuar tomando cartão. Eu posso não concordar com a regra ou com a orientação, mas ela tá lá e os caras estão adotando, estão aplicando. Então o jogador brasileiro ele precisa se comportar também. Eu realmente não concordo com muitas atitudes exageradas da arbitragem, muito menos com os desmandos da arbitragem, né, que erram demais e que não podem ser incriticáveis. A gente tem que continuar batendo. Agora, eu acho que o jogador brasileiro também precisa mudar a sua cultura e o seu comportamento. E se for dessa forma, paciência. Se for para você não precisar acompanhar um árbitro até a revisão do VAR, se for para você não ficar cercando em bolinho o árbitro, impedindo até dele escutar o que o VAR tá falando, e cada vez que isso acontecer, se ele tomar um cartão, pronto, os outros não vão se aproximar. Ou se o cara já tiver um cartão por uma falta, bom, não vou, porque senão eu vou pra rua, vou expulso. Pois o Soteldo tomou um cartão ridículo, reclamando ali da arbitragem à beira do campo, de uma substituição, de uma demora, acabou fazendo uma falta para cartão na sequência e foi expulso. E aí, deixou o time do Santos na mão. Enfim, mas o Soteldo tecnicamente sobra nesse time do Santos. O Lucas Lima não conseguiu jogar, o Camacho não jogou, o Ângelo entrou bem também, o Santos deu trabalho. Mas o Grêmio foi melhor, ligeiramente melhor.
teve mais a bola e mesmo com dificuldades, tá? Porque o Grêmio seguiu sem o Carbajo, segue sem o PP e escalou dois volantes ali com o PP, o Vijaçante e abrindo o setor de meio campo com o Bitelo, o Cristaldo e o Vina e o Zinho aberto pela esquerda, e essa foi uma novidade no Renato, porque ele prefere meias armadores, mas até pelas dificuldades de elenco que ele tinha, Lucas Silva machucado, PP já falei, Carbajo fora, o Ferreirinha também machucado. Então, diante dessas dificuldades, ele escolhe o garotozinho com o Luizito Soares lá na frente. Diogo Barbosa do lado esquerdo, João Pedro na direita, dupla de zaga, Bruno Alves e Kahneman. E o Grêmio teve mais a bola, criou algumas oportunidades, o Cristaldo fez o João Paulo trabalhar num belíssimo chute de fora da área, ele tá meio que próximo da bola, mas ele bota a bola colocada no canto, o João Paulo vai buscar. E aí, a gente teve uma grande atuação do Diogo Barbosa, talvez a melhor dele com a camisa do Grêmio. Não lembro de uma atuação tão boa assim do Diogo Barbosa. Não sei se foi algo pontual, mas ele tem ganhado, digamos assim, a confiança do Renato, como sempre, né? Exatamente porque o Reinaldo não conseguiu ser aquilo que era para ser quando ele foi contratado junto ao São Paulo. E agora ele machucou e vai ficar um tempo fora, aí, mais de um mês. Então, é uma sequência que o Diogo Barbosa provavelmente vai ter. E ele foi muito bem, especialmente no setor ofensivo, né, no apoio, onde ele tem qualidade técnica, ele jogou em grandes clubes, mas o Grêmio realmente nos últimos tempos não vinha performando bem. Talvez tenha virado uma página aí, tenha sido uma virada de chave, tomara, porque o Diogo ele foi muito importante, ele participa do gol, inclusive. No primeiro tempo ele vai à linha de fundo, ele já tinha feito outras jogadas de linha de fundo, ele estava muito intrépido no ataque, botando tapa na frente com muita velocidade, um jogador muito forte no apoio, e ele faz o cruzamento, o Bauerman afasta de cabeça no meio da área, e o João Pedro chega batendo pelo lado direito de perna esquerda, isso me chamou a atenção, colocada inclusive para fazer o gol do Grêmio, para homenagear a sua filha que tá vindo aí e tudo mais. E o João Pedro, cara, que saiu no intervalo, é bom a gente referir, né? Um jogador que chegou com muita desconfiança, especialmente pela passagem dele no Corinthians, que não foi boa. Ele ficou um tempo sem jogar antes de chegar no Corinthians, muitas vezes foi preterido, porque mesmo quando o Fagner estava machucado, o Vitor Pereira optava por Duqueiroz improvisado, Bruno Mendes improvisado, e aí depois mandou contratar o Rafael Ramos. Ele não tinha confiança alguma da comissão técnica, e aí quando entrava no jogo, entrava meio perdido, sem ritmo de jogo, enfim, não foi boa a passagem do João Pedro pelo Corinthians, mas enfim, um jogador que chega no Porto de Portugal, que é base do Palmeiras, jogou bem no Bahia e tudo mais, cara, ele é titular do Grêmio, titularíssimo, não tem o que discutir, e vem jogando bem e merecia muito esse gol. Faz o gol até então da vitória naquele momento. O Grêmio com dificuldades, mas encontra o seu gol no finalzinho do primeiro tempo. E impressionante, né? O Grêmio tem se notabilizado, inclusive, não sei se vocês repararam, por encontrar gols nos finais dos tempos, seja do primeiro ou do segundo. Isso eu tenho achado interessante, mas é só uma curiosidade. Vem o segundo tempo e aí sai o João Pedro, por mais um problema físico. E aí entra o Tomás Luciano, que, como eu já falei, entrou muito bem numa fogueira para marcar o Soteldo e provoca a expulsão do Soteldo. Ele foi muito bem, esse garoto, realmente. Então, se o Grêmio tem o João Pedro, ganhou um reserva para a posição. E ainda tem o Fábio, né? Mas hoje eu acho que, sei lá, eu acho que o João Pedro e o Tomás Luciano estão na frente nesse sentido. Aí o Grêmio no segundo tempo também precisa trocar o Vijaçante, que sofreu um encontrão ali do Kahneman e tal, e caiu meio com problema ali e tal, tomara que esteja tudo bem com ele, e ele precisa sair. E aí entra o Darlan. O Darlan, que enfim, era a terceira, quarta, quinta opção de meio campo, mas o Lucas Silva machucou, o Thiago Santos foi embora, o Tassiano foi embora, o Carbajo machucado, e aí tem que jogar o Darlan. Só que aí entram outros jogadores, como por exemplo, o Galdino na Duvina. Eu acho até que o Natan tinha que entrar na Duvina, mas o Renato segurou um pouco mais o Natan, porque ele estava sem ritmo e tudo mais, e deixou o Natan para entrar um pouco mais à frente na do Cristaldo. O Galdino entra na Duvina, até para segurar um pouco o Soteldo por aquele lado. E o Galdino entra completamente nervoso, né? O Renato tem que dar uma acalmada nele, porque ele já se automedicou lá no jogo de Natal, era para ser titular, ficou na reserva. Nos jogos que ele entra no Grêmio, a torcida às vezes pega no pé, ele perdeu um pênalti na estreia. Enfim, ele saiu do Tombense chegando no Grêmio dizendo que era a grande chance da sua vida. Então o Galdino, às vezes, ele entra com uma ansiedade muito grande que o atrapalha. O Renato estava ali tentando dar uma acalmada nele. Ele até depois fez uma boa jogada, né? Fez algumas boas jogadas pelo lado direito e conseguiu criar algumas oportunidades, né? Depois que o Renato deu uma acalmada nele. Mas o Natan, cara, que entra no lugar do Cristaldo, que jogador, hein?
Ele tem duas jogadas maravilhosas. Uma também numa jogada do Diogo Barbosa, que a bola sobra para ele na entrada da área e ele chuta com uma qualidade que a bola passa isso aqui do ângulo do João Paulo. Se vai no gol, ele tinha feito uma pintura. E depois, lá no finalzinho do jogo, quando ele tá no meio de campo e chegam 3 marcadores do Santos, ele dá uma letra e tira 2 da jogada de uma vez só e dá um passe milimétrico entre linhas pro Suárez no lado direito, em que o Suárez chuta e o João Paulo com a pontinha do pé acaba impedindo o gol do uruguaio. Maravilhosa a jogada do Natan, dá pra ver com poucos toques na bola o quanto ele é inteligente, o quanto ele quanta capacidade técnica ele tem. Acho até que se não for titular, vai brigar por titularidade ou vai jogar todos os jogos, porque eu já falei pra vocês que hoje, com 5 trocas e com tantas dificuldades, você tem que ter 14, 15, 16 titulares, e é isso que o Grêmio tem ou tenta ter nesse momento. Tem uma informação aí que o Gabriel Silva, que é outro meio-campista, né, que não tá sendo muito usado pelo Renato, tá sendo emprestado ao Coritiba. Então é mais um jogador que tá saindo. E a janela para o mercado interno fecha dia 20. Então, o Grêmio repousa aí com o Natan, o André Henrique, que também entrou no lugar do Zinho, acho que foi, né? Isso. Ele mesmo sendo um centroavante ali para ganhar mais alguns minutos, mas é um jogador que é uma aposta, um jovem de 21 anos, veio do Hercílio Luz, lá de Santa Catarina e tudo mais. Enfim, o Grêmio precisa contratar mais, precisa rechear mais, porque está se vendo que dentre tantos jogos você vai ter dificuldades. Foi uma reclamação do Renato. O Grêmio jogou na quinta-feira em Natal e jogou em Caxias do Sul, domingo às 6h30 da tarde, contra a equipe do Santos. Por culpa do Grêmio, né? Era para jogar em Porto Alegre. Mas mesmo assim, você teve uma viagem longa e tem esse jogo já na estreia do Brasileiro. Difícil repetir o time assim, né? Eu entendo. Só que agora o Grêmio tem a semana toda para descansar. E aí no sábado joga com o Cruzeiro. Só que aí depois, isso fora, aí depois vai jogar na outra semana, de novo na quinta em Porto Alegre, no jogo de volta contra o ABC. E aí no domingo joga com o Cuiabá e tem mais uma viagem longa. E aí o Renato já reclamou pra caramba disso, da CBF de novo, da logística e tudo mais. Enfim, acho que o Renato pode reclamar e tudo mais, acho que é complicado sempre a questão logística para um clube do Rio Grande do Sul, né, que tem que enfrentar grandes distâncias, mas enfim, isso não é culpa da CBF. E a CBF poderia organizar de uma forma melhor ou distribuir melhor, mas o Grêmio também vai ter essa semana aí, por não estar na Libertadores, coisa que outros times não terão. Então o Grêmio tem que prestar atenção nisso também. E tomara que o Renato consiga botar titular em todos os jogos, porque ele disse que quer priorizar o brasileiro. Então vamos ver se ele vai conseguir, mesmo com essas dificuldades de lesão que o Grêmio está enfrentando e tudo mais. Agora, tem um aspecto do jogo que é preciso ser citado, que foi mais um pênalti perdido pelo Luizito Soares. O terceiro em 4 que ele bateu no Grêmio. Ele bateu 4 pênaltis e perdeu 3, gente. É um negócio inacreditável. O 5º maior artilheiro em atividade no planeta Terra perdeu 3 pênaltis em 4. Que bom que ele fez o que precisava, né? Que era o do título gaúcho da final contra o Caxias. Por isso que eu falo, o gol vai vir na hora certa. É óbvio que a gente sabe a qualidade do Soares. Eu nem me preocupo do tipo assim, pô, não deixa ele bater pênalti. É o Soares, cara. O Soares tem que bater pênalti, ele é artilheiro, ele vai sempre bater o pênalti. Só que realmente é curioso, né? Porque é um retrospecto muito negativo que o Soares está tendo em penalidades. Agora, a gente sabe da capacidade do Soares, né? E é curioso porque ele errou algumas bolas hoje também, né? Será que dá para dizer que o Soares está numa fase ruim? Não sei, mas eu honestamente não me preocupo, porque a gente sabe o que o Soares pode entregar e eu imagino o quanto ele deve estar se cobrando também. Está jogando pela primeira vez no Campeonato Brasileiro e é óbvio que vai querer fazer história. Uma pena que ele não marcou já no seu primeiro jogo, poderia... Ficou pro restante, mas repito, vai vir na hora certa, tá tudo bem. Ele isolou o pênalti, bateu com muita força, tirou o João Paulo, né? Porque se ela entra no gol ali, vai na gaveta, fura a rede, sei lá o quê. Mas ela saiu do Alfredo Jaconi e foi parar lá no Centenário, em Caxias do Sul. Enfim, vencemos, não foi uma grande exibição, mas o Grêmio jogou melhor do que o Santos, mereceu, fez o gol que precisava fazer, mais uma partida sem tomar gols, o Adriel fez uma baita defesa no segundo tempo. Uma jogada embaixo, assim, numa cabeçada depois de um cruzamento, em que ele busca embaixo, a defesa afasta. Mais um jogo sem ele ser vazado, isso é importante também, mas repito, 3 pontos. O Grêmio começa o Brasileiro, volta para a Série A, conquistando 3 pontos contra uma equipe forte, histórica, tradicional, e isso é importante, mas é importante somar pontos na sequência também. Vem aí... mais 37 rodadas para a gente sofrer e vibrar. Gostaram? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!